porque Deus é um ser espiritual. Mas esse ser espiritual também criou coisas materiais, como o universo. E olha que não é pouco. Olha que isso não é pouco. De acordo com Hebreus, capítulo 11, ele tornou visível o que era invisível. E este universo, ele criou em função do ser humano, para que o ser humano tenha onde habitar enquanto estiver no corpo. E este corpo tenha também supridas todas as suas necessidades. Se Deus criou tantas riquezas, ouro, pedras preciosas, tantas riquezas naturais, e encarregou o homem de cuidar disso, será que se justifica uma pobreza? Não é possível. Mas por que temos tantos pobres? Aliás, eu desafiei vocês a encontrar alguns pobres na Bíblia. Vocês não encontraram, alguém encontrou um ou dois, mas eu encontrei muitos pobres, muitos. Vou falar mais adiante sobre isso e por que eles eram pobres. Mas se você é pobre, você pode sair dessa situação pela fé. Olha só, pela mesma fé que te dá uma riqueza espiritual, também te dá uma riqueza material. Porque se Deus vai te dar a riqueza espiritual, a vida eterna, a glória celestial pela fé, pela mesma fé, Ele também quer que todas as tuas necessidades físicas sejam supridas. Então, como é que funciona a fé? Para adquirir qualquer coisa que você quiser. Claro que nunca isto vai dispensar o trabalho. Porque, como eu já disse, a salvação é de graça, mas o pedaço de pão que você quer comer, você tem que merecer. Você não pode esperar que alguém te dê um pão de graça. Isso é humilhante. Você tem autoestima. Você quer comprar. E para comprar você tem que ter dinheiro. E porque não tem dinheiro, você às vezes compra no cartão, se endivida e depois tem sérios problemas para nivelar de novo o orçamento. Então, a fé também funciona quando a gente quer conquistas materiais. Por quê? Porque tudo isso deve acontecer dentro de você. Você não deve apostar na Mega Sena para isso. Não funciona. Se você não tem a mentalidade de abundância na tua mente, você não vai saber fazer com milhões. Você não sabe lidar com isso. Porque você é um consumidor. E você tem que passar de consumidor para produtor. Você tem que passar isso na tua mente. Você tem que pensar em coisas. Pensar em abundância. E você consegue somente vislumbrar isso pela fé. Veja como funciona. Olha, eu poderia falar horas sobre isso. A criança, até 6 anos, não tem consciência. Só tem subconsciência, que Freud prefere chamar de inconsciência. Então, quando essa criança quer uma bicicleta, deseja uma bicicleta, essa criança acredita piamente que isso é possível. E que vai ter uma bicicleta. Mesmo que os pais sejam pobres, ela não vê limites. E ela vai ter uma bicicleta. Se o pai não pode comprar, o desejo dela vai florescer. E vai chegar ao avô, a um tio e às vezes até para um estranho, para que ela tenha a bicicleta. Porque para a criança, na subconsciência que vive,
tudo é possível. E Jesus disse que nós é para ser como crianças. Então nós temos que pensar que Deus Pai vai nos dar o que desejamos. Mas como é que entra a fé? A fé entra no fato de você ver o futuro. Claro, você não pode ter fé para ver coisas do presente, porque já estão aí. Você, para ver o futuro, tem que ter fé. Então você tem que crer que você vai ganhar mais dinheiro. Você tem que crer que você vai ter uma casa boa. Quando você pensa numa casa boa e você tem um forte desejo de ter isso, aparece na tua mente essa casa. Você já vê a casa com as repartições, quantos quartos, quantos banheiros, quantos carros na garagem. Você vê como vai ser o telhado. Você vê pela fé. Agora que você vê pela fé, se você alimenta um forte desejo e não desiste desse desejo, você vai ter uma casa. Pode demorar, aí entra a lei da gestação. Mas isso tudo funciona por fé. Porque você não tem nada, não tem nem dinheiro. Mas se você alimenta essa ideia, olha que isso vai acontecer.